5 sinais que você está com diabetes e não sabia. Meu nome é Marina Bond, eu sou médica nutróloga e cardiologista aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar dessa doença que é extremamente comum e importante. Muitas pessoas têm diabetes e não sabem que têm diabetes. E aí lá na frente, sem fazer um diagnóstico e o tratamento correto, acabam tendo um infarto, um problema no rim ou um AVC. E aí já é às vezes tarde demais, é muito difícil tratar determinadas situações assim se for muito grave. Então, quais são os sinais e sintomas que você deve ficar atento para o diabetes? Se você quer saber isso em detalhes, então vem comigo até o final do vídeo, você vai saber tudo. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Vamos lá? Para quem não sabe, o diabetes é o açúcar alto no sangue. Uma situação de normalidade, a sua glicemia de jejum, que é o açúcar no sangue, não deve passar de 126. Quando ele está maior ou igual a 126, ele está alto e aí você tem diabetes. E isso acontecer em pelo menos 2 medidas. Além da glicemia em jejum, a gente pode ter também outros exames para fazer o diagnóstico, que é a hemoglobina glicada, que ela não deve estar maior igual a 6,5, e o teste de tolerância oral à glicose, que a gente faz no laboratório. A pessoa mede a glicose no sangue, bebe um líquido bem doce e aí mede depois com 30, 60, 90, 2 horas após, para poder avaliar como é que oscilou a glicemia no sangue. Esses são os principais exames, mas também fazer a dosagem, mesmo em situação de normalidade, mesmo acabando de comer. Se você der mais de 200, você tem diabetes. E aí a gente precisa tratar. Mas isso é quando a gente faz os exames. Agora, quais são os sinais que você tem que ficar atento, que pode ser um diabetes se você não está tratando e você não sabe? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro sinal que é muito importante é a sede em excesso. O paciente que tem diabetes bebe muita água o tempo todo, que é o que a gente chama de polidipsia. Então, se você está tendo sede em excesso, fica atento, porque pode ser diabetes. O segundo é a poliúria, é quando o paciente vai muito ao banheiro, até porque ele está bebendo muita água. Então, a poliúria, o excesso de idas ao banheiro para poder urinar, sim, pode ser um sinal de diabetes e a gente precisa ficar atento. O terceiro sinal muito importante é a perda de peso. Ah, mas doutora, mas eu estava gordinho e emagreci, isso não é ótimo? Depende, isso pode ser uma doença. Então, nessa situação, se você não perdeu o peso de forma intencional, fazendo dieta e começou a emagrecer, comendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa que antes, pode ser um sinal de diabetes. Então, é muito importante você ficar atento a esse sintoma também. O quarto é a fadiga, um cansaço extremo. Esse cansaço extremo, você não ter vontade de sair de casa, não ter vontade de fazer nada, pode ser um sinal que você está com açúcar alto no sangue também. E o quinto é a visão turva, porque o diabetes, ele sim afeta os olhos também e afeta a sua visão. Então, a visão turva pode ser um sinal de diabetes, mas mesmo assim, a maioria das vezes o paciente não tem sintomas. Então, é muito importante você fazer uma avaliação anual, fazer o seu check-up, dosar a sua glicemia no sangue pelo menos uma vez ao ano, para a gente fazer um acompanhamento. Principalmente se você já tem na sua família um histórico de diabetes, ou se você está acima do peso, sedentário ou come excesso de doces. Então, nessa situação é ainda mais importante que a gente olhe pelo menos uma vez ao ano a glicemia no sangue. Gostou desse vídeo? Agora já sabe quais são os 5 sinais principais que a gente deve ficar atento para saber se tem diabetes?
Conta aqui pra mim se você tem algum desses sinais e a gente precisa conversar para eu poder te ajudar também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Um grande beijo!